escuridão já não era mais algo a ser temido nas fendas da consciência humana. Ela havia saído à luz, desafiando qualquer disfarce. Os demônios, agora livres de suas prisões espirituais e astutas armadilhas, não se limitavam mais a possessões sutis ou influências invisíveis. Eles haviam se tornado uma presença corpórea, física, aterradora. As ruas, antes movimentadas e vivas, agora estavam infestadas por eles, grotescas manifestações de maldade, cujas formas não tinham mais o propósito de se esconder nas sombras. As primeiras aparições foram devastadoras. No coração das grandes cidades, onde a tecnologia e a superficialidade de um mundo em constante movimento haviam cegado as pessoas para a verdadeira natureza das coisas, começaram a surgir figuras monstruosas. Humanos tomados por possessões demoníacas se exibiam como vultos ambulantes de terror, com olhos dilatados e bocas que se esticavam em sorrisos grotescos. Seus corpos se distorciam, suas peles se tornavam pálidas e finas como papel, e seus dedos alongavam-se em garras afiadas. Eles andavam pelas ruas como se fossem zumbis, mas com uma malícia inteligente por trás de cada passo. Não eram mais simples vítimas. Eles eram agora os instrumentos diretos do caos. Ninguém estava a salvo. Não apenas os mais fracos ou desesperados caíam. As possessões atingiam figuras poderosas, líderes mundiais, artistas, filósofos, cientistas. Mesmo aqueles com grandes poderes de mente e alma estavam sendo dominados. As imagens de personalidades antes respeitadas, agora possuídas e desfiguradas por entidades malignas, se espalhavam pelos meios de comunicação, criando um pânico coletivo. O mundo começou a ruir, não pela queda de seus governantes, mas pela transformação de suas lideranças em monstros sedentos por destruição. Nos noticiários, as imagens de uma nova era de terror se tornaram comuns. Multidões de pessoas, com expressões de puro horror, eram vistas invocando rituais de adoração a Lúcifer, suas mentes corrompidas pelo desejo de poder, riqueza e prazer. Enquanto isso, os corpos das vítimas possuídas se tornavam instrumentos de pura crueldade. De repente, as paredes das cidades começaram a vibrar com a presença de forças invisíveis. As manifestações demoníacas não eram mais uma questão de crença, elas eram reais. Durante a noite, cidades inteiras se tornavam campos de batalha. As ruas se tornaram como infernos urbanos. As possessões tomavam uma nova forma. Figuras grotescas de seres humanos transformados em demônios ambulantes, com olhos flamejantes e bocas de onde saíam gritos inumanos. Um ser qualquer poderia ser tomado por um desses demônios e se transformar em uma arma de terror. Ninguém mais estava seguro. O medo se espalhava como uma epidemia. Nos cantos mais escuros das ruas, era possível ouvir risadas histéricas e gritos incontroláveis que emanavam de dentro de edifícios onde antes havia vida, agora tomados por uma presença maligna. As crianças, antes inocentes, eram as mais vulneráveis. Muitas delas se viam subitamente transformadas em marionetes de entidades desconhecidas, suas almas possuídas, seus corpos sendo usados para propagar ainda mais a destruição. As escolas se tornaram templos do terror, onde os professores, uma vez pilares da moralidade, agora pregavam doutrinas profanas, zombando de Deus e incitando a violência. Toda a moralidade da sociedade se dissolvia como cinzas. Até mesmo os mais devotos, os religiosos que resistiam ao mal, começaram a sucumbir. Em algumas cidades, os templos começaram a se encher com cultos em adoração a Lúcifer. Não mais escondidos nas cavernas da clandestinidade, os cultos satânicos agora desfilavam suas manifestações de poder ao lado de igrejas, camuflados sob o manto da religião. As orações, antes um refúgio sagrado, agora eram invocações de rituais profanos que pediam mais dor, mais caos, mais desolação. A verdadeira natureza do mal estava exposta, e ninguém estava imune. Lúcifer, observando de seu trono nas sombras, sorria com prazer. Não mais satisfeito em manipular mentes, ele agora reinava diretamente sobre o mundo,
seus demônios espalhando-se como um exército implacável. Cada possessão, cada distorção de alma era um passo mais perto da vitória completa. O mundo se tornava um reflexo de seu próprio reino infernal. A Terra, antes um paraíso em potencial, agora se transformava em uma extensão do inferno. Vulcões, tempestades, terremotos e tornados tornaram-se comuns. O clima do planeta se desestabilizava, não mais como um simples reflexo das mudanças naturais, mas como um reflexo da batalha espiritual travada nas profundezas da humanidade. A morte se tornou algo diário, não mais em guerras ou desastres naturais apenas, mas em assassinatos, rituais de sacrifício e lutas constantes entre seres humanos possuídos e aqueles que ainda tentavam resistir. Os corpos caíam nas ruas, e as ruas, por sua vez, eram invadidas por uma neblina densa que parecia absorver toda a luz, criando um ambiente irrespirável, pesado e sufocante. Mas a resistência continuava. Pequenos focos de luz surgiam onde o desespero ainda não havia corrompido completamente. Em alguns lugares isolados, as antigas práticas de exorcismo, aquelas que haviam sido quase esquecidas, começaram a ganhar força novamente. Pessoas que se recusavam a ser possuídas, grupos de antigos místicos, sacerdotes e bruxos que não se entregaram ao mal, passaram a combater essas forças diretamente, não com armas, mas com rituais, orações e atos de coragem, na esperança de apagar a marca do mal que se espalhava. Eles acreditavam que ainda havia uma chance. Porém, a batalha estava se intensificando. Não apenas contra os demônios que possuíam corpos e mentes, mas contra o próprio sistema de crenças que havia dominado a humanidade. Para cada ritual de exorcismo bem-sucedido, 2 novas possessões ocorriam. A batalha era desigual, e a sensação de que o fim estava próximo crescia a cada dia. O próprio tecido da realidade parecia começar a se rasgar. As leis da física, da lógica, da moralidade, tudo estava em colapso. O céu, em sua maioria, agora era um campo de batalha, onde seres demoníacos e anjos caídos travavam batalhas silenciosas, mas com efeitos devastadores sobre a terra. A linha entre o céu e o inferno se tornava cada vez mais tênue, e o que restava da humanidade estava à beira de uma apocalipse espiritual e física. E enquanto tudo isso acontecia, a presença de seres alienígenas, os observadores do cosmos, continuava a crescer. Não eram mais apenas visitantes furtivos. Eles estavam se manifestando de forma mais agressiva, como se quisessem avisar a humanidade do quão perto estavam de sua extinção, não apenas por mãos de demônios, mas por sua própria destruição interna. O inferno não era mais um lugar distante. Ele estava aqui, em cada rua, em cada rosto, em cada coração corrompido. E, talvez, para algumas almas perdidas, já